Boa noite a todos. É com imenso prazer que venho conduzir essa palestra e já agradeço à professora Cacilda por ter feito esse convite e podem ter certeza que foi organizado com muito carinho. Então, essa palestra foi pensada para o projeto, chamado de Transferência de Conhecimentos e Criação do Laboratório de Energia Solar Fotovoltaica da UFG, como estratégias na implementação das novas diretrizes curriculares dos cursos de engenharia. E falando do palestrante, que é o aluno João Vitor Fernandes Nascimento, ele é estudante da Engenharia Elétrica UFG, ingressante de 2016/1. Ele trabalha na empresa NRL Representações, uma empresa representante da WEG na região centro-oeste, com foco na capital Goiânia e arredores. Ele trabalha na área de orçamentos de sistemas fotovoltaicos WEG para integradores e atuante também na área de automação industrial e motores. E como a Cássia explicou, ao decorrer da palestra, podem ir perguntando, mandando as perguntas no chat, que vou lê-las no final da apresentação. E deixa agora o João Vitor apresentar. Obrigado, Eduardo. Obrigado, professora Cacilda. Boa noite, pessoal. Agradeço a todos pelo interesse. Estão conseguindo me ver tudo bem? Conseguem só sinalizar no chat para mim, fazer um oizinho na câmera? Ok, obrigado. Bom, pessoal, eu sou somente um aluno, né? Venho aqui trazer um pouco de conhecimento hoje para vocês. Espero que eu consiga trazer um pouco de conhecimento para vocês. E mesmo que eu não traga um conhecimento novo, é sempre bom a gente discutir sobre conhecimentos que a gente já tem, né? A gente abrir os nossos horizontes, né? Vou começar a apresentação aqui agora, compartilhamento de tela. Vocês me deem um ok aí, também, por favor, se estiver dando certo, só um momento. Certinho? Acho que agora tá indo. Aí, pessoal. Então, vamos lá. Preparei aqui hoje um material em PowerPoint para vocês, que depois vai ser disponibilizado para vocês, tá? Junto com a gravação dessa apresentação e tudo mais. Bom, pessoal, para começar, né, eu sou somente um aluno, mais uma vez, e eu trabalho num escritório de representação da WEG, uma multinacional brasileira, aqui na região do Centro-Oeste. Essa apresentação de hoje, ela não tem... ela tem por objetivo eu explicar para vocês como fazer um dimensionamento rápido, né, de um sistema fotovoltaico, e falar também do que ele é composto, quais são os componentes dele, qual a função, assim, de forma geral de cada um. Não vou aprofundar naquela questão do funcionamento de cada um, não, a questão da função de cada um, tá bom? Lembrando aqui que a gente vai fazer a parte do dimensionamento de produtos, a gente não vai jogar em cima também custos de mão de obra, de projeto elétrico, instalação, né? A gente vai falar basicamente de sistemas on-grid, de casos residenciais. Caso sobre um tempinho no final da apresentação, a gente abre para as perguntas, né, para responder perguntas, e aí, caso sobre mais um tempinho ainda, eu vou abrir também para falar um pouquinho sobre os sistemas trifásicos, tá bom? Vamos lá? Começando aqui. Bom, é importante a gente começar falando dos tipos de sistemas fotovoltaicos, né? Por mais que tenham pessoas que já dominam bastante esse assunto, é bom a gente distinguir quais são os 3 tipos de sistemas fotovoltaicos principais hoje. Começando pelo sistema on-grid, o sistema que hoje vai ser o nosso foco da apresentação, tá? Os sistemas on-grid de hoje, eles são aqueles conectados à rede elétrica, né? O sistema todo, através dos seus componentes, ele vai produzir energia, e mesmo que ele produza energia, ele vai ter uma dependência ainda com a concessionária local, tá bom? Vou começar a mexer aqui na tela, espero que você esteja vendo o cursor, para poder explicar um pouquinho dessa imagem, por exemplo, que ficou bem didática, né? A gente começa, eu não vou focar agora nos componentes, tá? Porque a gente vai entrar na função dos componentes mais para frente, então aqui eu vou explicar mais ou menos o que acontece nesse quadro aqui. Né? Através da radiação do Sol, a gente vai captar esses raios solares, a gente vai conseguir convertê-los, né, em energia elétrica, de corrente contínua, tá bom? Isso aqui tudo vai ser explicado mais para frente. Então, aqui a gente tem os raios solares batendo nos nossos módulos fotovoltaicos, tá bom? Eles vão passar por uma série de componentes, e aqui para frente, por mais que a gente tenha a energia consumida, a gente vê que tem um acesso aqui, ó, junto com o poste da sua rua, né, de onde você está, que é a rede da concessionária de energia, tá bom? Então, esse aqui é basicamente o sistema on-grid. A gente tem que lembrar, então, que ele é um sistema conectado à rede elétrica, ele depende da rede elétrica para funcionar,
tá bom? Se ele é um sistema conectado à rede elétrica independente, se a rede elétrica, se a concessionária ela tem um apagão, por exemplo, o sistema também, que é um sistema fotovoltaico, ele também vai ter um apagão, tá bom? Isso aí vai ser explicado mais para frente. Mas aqui a gente consegue ver os tipos de corrente produzidas, as correntes que vão ser utilizadas, as correntes que vão ser jogadas de volta na concessionária, né, aquelas que foram adequadas pelo inversor, né? Esse tipo de sistema, ele é mais comum hoje em áreas urbanas. Por quê? Porque se é um sistema que a gente precisa ter acesso fácil à rede local, à concessionária local, a gente vai precisar, então, que seja num lugar de acesso fácil, né? Então, é mais comum em residência, telhados residenciais, comércios, então, área urbana, né? Agora, falando rapidamente dos tipos de sistema, porque hoje o nosso foco é dimensionamento. O segundo tipo de sistema que nós vamos falar hoje é o sistema off-grid, tá? O sistema off-grid, a gente peguei, inclusive, uma imagem muito similar, tá bom? Para a gente poder visualmente perceber a diferença. A primeira diferença que a gente já percebe aqui é que esse sistema aqui, ele não tem nenhum tipo de conectividade com a rede elétrica local, né? Então, aqui a gente vê que ele é um sistema que a gente pode chamar ele de autônomo, isolado, independente, qualquer nomenclatura dessas três vai funcionar para esse sistema, né? A gente consegue ver aqui, então, que além da produção própria, né, além da produção de energia elétrica que ele mesmo é capaz de produzir, a gente consegue ver aqui embaixo um banco de baterias, que é o que vai possibilitar ele continuar funcionando mesmo quando não estiver produzindo, por exemplo, à noite, né? A gente vai poder armazenar a carga e poder utilizar essa carga posteriormente, né, durante o uso. Esse sistema aqui, ele é mais comum em áreas remotas. O que eu quero dizer com área remota? Área que até não chega eletricidade tão fácil, às vezes não chega eletricidade, né? Que seriam as áreas rurais. Existem projetos muito legais da gente fazer sistemas off-grid em áreas indígenas, né, em comunidades quilombolas, né, o pessoal realmente precisa, né. Partindo agora para o próximo sistema, esse aqui é o sistema híbrido. Pessoal, por que eu tentei trazer imagens que fossem muito parecidas, por mais que eu achei elas separadas na internet, né, elas são imagens que elas mostram claramente a diferença de cada um. A gente falou do on-grid, que ele depende do acesso à rede elétrica. A gente falou do off-grid, que ele não depende, que ele é totalmente isolado, ele é autônomo, né, que ele precisa de um banco de baterias. E o híbrido, que vai ser esses dois juntos, que ele vai funcionar tanto com a rede elétrica, como ele também vai ter um armazenamento de carga, né? Então ele faz a função do on-grid e do off-grid. Hoje, o híbrido, ele ainda não é tão difundido, né, por questões de valores, homologação de produtos, regulamentação. Então, é interessante, mas é interessante a gente saber que esse tipo de sistema, por mais que ele não seja tão difundido ainda, ele é muito promissor, tá? Porque esse tipo de sistema é o que tem mais independência, né, para você produzir a sua própria energia e não depender de concessionária. Por mais que ele tenha um acesso à rede elétrica, né, você não vai ter tanta dependência, né? Você consegue ter os dois tipos de energia ali. Então, você sim é mais independente, né? Então, essa foi a primeira parte. A gente explica basicamente só o que é os três tipos de sistema, né? Lembrando que a gente vai ter um foco no sistema on-grid, tá bom? Começando aqui agora pelas partes dos principais componentes. Por que eu falo principais componentes? Principais componentes porque um sistema fotovoltaico, ele pode ter N componentes. E por mais que sempre tenha os componentes que vão ser equivalentes para todos os sistemas, a gente pode ter sistemas que tem um componente em um, mas não tem componente no outro, né? Por que eu falo isso? Porque às vezes, por exemplo, a gente tem dispositivos de proteção dentro de um sistema de geração fotovoltaica. Mas nem toda vez uma proteção que a gente vai utilizar em um sistema vai ter que ser utilizada no outro. A gente vai entrar um pouquinho mais nisso para frente. Entrando aqui, agora no que o pessoal chama de o coração, né? O coração do sistema fotovoltaico. O pessoal chama de painel solar, módulo fotovoltaico também. E também tem aquele termo, né, que o pessoal usa bastante, que não está errado, tá? De jeito nenhum, que é o termo placa solar, que é mais conhecido, inclusive, por placa solar, tá bom? O que são os módulos fotovoltaicos? Quando a gente fala que ele é o coração, é porque ele é responsável por captar os raios solares, assim como vocês viram naquelas imagens. Ele vai converter a energia dos raios solares em eletricidade. Lembrando que ele vai converter, gerar eletricidade em corrente contínua, tá?
Então, a gente tem vários tipos, né, de módulos fotovoltaicos, né, a gente tem a maioria de silício, mas a gente tem monocristalino, tem os policristalinos, tem de filme fino. Hoje, os dois principais, a gente consegue, são esses dois primeiros exemplos aqui que eu coloquei no slide para vocês, o monocristalino e o policristalino. O que é a diferença dos dois? O monocristalino hoje, principalmente assim, quando a gente pensa em módulo fotovoltaico, a gente pensa naquela placa, eu não sei se vocês já viram, mas é uma placa geralmente de cor azulada ou um pouco mais escura. A primeira diferença que você vê entre o módulo monocristalino e o policristalino é que o monocristalino, ele vai ser um pouco mais escuro, né? O monocristalino, a diferença dele é que ele tem somente uma camada de silício. Então, então essa parte de ter uma camada de silício vai permitir que os elétrons no efeito fotovoltaico se movimentem mais livremente e, por isso, eles são mais eficientes, tá bom? O policristalino, por outro lado, é mais azulado, eles geralmente são menores, tá? Porque, geralmente, o tamanho tem a ver, sim, com a potência dos módulos. E o policristalino, por ele ter várias camadas de silício, né, ele não deixa o elétron se mover tão bem. Então, a eficiência dele é um pouquinho menor do que a monocristalino, mas ele tem suas vantagens também, tá? A gente vai explicar isso mais pra frente. Hoje, o policristalino no Brasil é o mais utilizado. O próximo agora seria, se o módulo fotovoltaico é o coração, esse aqui é chamado o cérebro, né? O cérebro do sistema. O que o inversor fotovoltaico ele vai ter a função de fazer, né, durante a produção de energia elétrica com a luz do sol? Ele vai pegar a corrente contínua produzida pelos módulos fotovoltaicos e ele vai adequar essa corrente para poder, justamente, os aparelhos da casa poderem utilizar, né, e também vai adequar para essa corrente poder ser, vamos dizer assim, sinônima à da rede, porque quando o sistema, por exemplo, a gente vai falar de um grid, a gente joga a corrente de volta na rede, né, gerando aquele crédito, aquele abatimento na fatura do consumidor, ela precisa dessa conversão para poder se adequar. Então, o inversor ele é basicamente isso, ele vai pegar aquela corrente produzida pelos módulos, a corrente contínua, e vai jogar de volta na rede como corrente alternada, adequada, pronta para uso, né? Aqui hoje, pessoal, como já foi falado, eu sou da WEG. Então, assim, o que eu vou fazer? A minha apresentação ela vai ser mais focada nos produtos WEG, porque são os produtos que eu tenho mais domínio e os produtos que eu posso falar. A WEG hoje, creio que todos que estão assistindo teve acesso àquele estudo fornecido pelos professores no e-mail, da Greener, se eu não me engano. Os inversores hoje da WEG, eles são referências do mundo, tá? E a WEG vem crescendo nas questões dos inversores. Então, eu vou usar, sim, o exemplo de um inversor WEG. Esse aqui, por exemplo, é um inversor monofásico WEG, tá bom? Esse aqui vamos dizer assim, é um concorrente, mas também é a Fronius, é um produtor também de inversor mundial, muito conhecido. E um exemplo aqui também da Intelbras. Entrando agora na parte de proteção do sistema, né? A gente falou ali daqueles principais componentes, que são o módulo e o inversor. Mas a gente tem que lembrar também que o sistema não é só isso. A gente não é só pegar esses dois, conectar uns cabos entre eles e pronto, vamos deixar funcionando. Não, a gente tem que ter a certificação de que esse sistema ele não vai entrar em curto, ou ele não vai queimar, ele tem que ter a proteção dele. A gente sabe que é um investimento grande, então a gente tem que ter equipamentos de proteção também nesse sistema, né? A gente aqui agora vai falar do protetor de surto, ou DPS, né? Dispositivo protetor de surto. Né? Aqui do lado a gente vê a foto de um SPW, né, da WEG, é um dispositivo protetor de surto usado tanto para automação industrial, quanto para a área de fotovoltaico, tá bom? O protetor de surto, ele basicamente, ele possui dois. Ele é instalado antes, né, da conexão entre módulo e inversor, porque ele vai atuar em corrente contínua ali, e existe o DPS que funciona do outro lado, que é depois que a corrente foi convertida, né, que vai funcionar com a corrente alternada. O DPS hoje, ele tem a função de coordenar a sobretensão, né? O que acontece? Às vezes tem uma descarga maior, acontece, vamos dizer, uns acidentes, né? Acontece uma sobretensão por causa de raios, essas coisas, então o DPS, ele vai proteger esse sistema para que quando acontecer isso, ele vai atingir o limite, ele vai deixar até o limite que o sistema... Se o limite for ultrapassado, ele vai cortar o sistema e a gente vai proteger os equipamentos, tá bom? Isso quer dizer que ele tem uma vida útil e que ele é muito importante, claro, né? Aqui a gente agora vai entrar na parte dos conectores MC4. Gente, lembrando que eu estou falando dos principais componentes, falei dos tipos de sistema, porque a gente hoje vai focar em dimensionamento, né? Eu estou criando um panorama
para a gente poder saber com o que a gente vai dimensionar, o que a gente vai colocar dentro de um sistema, como que a gente vai fazer isso, tá bom? Né, eu vou mostrar 3 formas aqui mais para frente, então fiquem tranquilos. Entrando agora na parte do conectores MC4, né? Os conectores MC4, eles foram produzidos, vamos dizer assim, justamente para trabalhar em usinas solares fotovoltaicas, né? Eles têm a função de fazer as conexões entre os módulos, tá? Os módulos hoje, a maioria já saem do mercado com ele incluso, tá? Na parte de trás, né? Junto com a caixinha que vem atrás do módulo. Mas o pessoal sempre manda alguns a mais, porque dependendo do projeto a gente vai precisar conectar uns módulos além dos conectores que já vem. Então você vai fazer meio que uma extensão, tá bom? Eles têm a função também de gerar uma durabilidade, né, no sistema. Entrando aqui agora na parte dos disjuntores, né? Os disjuntores, eles têm, se o DPS, por exemplo, ele tem a função da gente ficar de olho na sobretensão, o disjuntor ele vai olhar, na verdade, a sobrecorrente. Ele tem um limiar que ele vai trabalhar, né? Dependendo da potência que a gente estiver trabalhando, a gente vai ter que usar um certo disjuntor. E esse disjuntor, ele tem os limites dele, tanto de corrente como outras coisas, e ele vai trabalhar. Ele vai ver ali se acontece algum tipo de erro, uma sobrecorrente, por exemplo, ele vai trabalhar como desligando, né? Justamente como o DPS faz para proteger o sistema mais uma vez. Então, são equipamentos que são muito importantes aí, tá? O funcionamento deles está explicado no slide, tá? A nossa ideia hoje é só abrir um panorama de forma geral. Entrando agora na parte do monitoramento. O monitoramento é uma coisa que muitas vezes é ignorada, né, pelo pessoal que faz o dimensionamento, mas eu acho que é subestimado, né, esse componente, pelo tanto que ele é importante, o tanto que ele gerou uma democratização no acesso, no conhecimento de energia de usinas fotovoltaicas, né. Esse camarada aqui, ele é responsável pela gente conseguir obter dados do inversor que está trabalhando na usina. Então, assim, ele vai puxar dados, ele tem uma nuvem que ele vai guardar os dados, vai criar gráficos, e através de aplicativos, pela internet, a gente vai conseguir acompanhar tanto o consumidor quanto a empresa que fez a instalação, consegue acompanhar o funcionamento da empresa, né? O status de como que está o sistema, se ele está gerando corretamente, se ele está gerando abaixo da potência dele, que é um problema. E aí o consumidor mesmo, por ele ter esse acesso, por ser um acesso democrático, a gente consegue ver que é uma coisa muito fácil também da empresa que fez a instalação e que provavelmente vai ser responsável pela manutenção, dela ficar de olho, porque esses alertas eles acontecem para a empresa e as empresas já olham e falam, opa, a gente tem que fazer uma manutençãozinha ali, vamos lá corrigir esse problema. Então, monitoramento é um item essencial, por mais que muitos sistemas ainda não tenham monitoramento, tá? Agora, entrando na parte final dos componentes, né, dos principais componentes, né, a gente vai falar agora das estruturas. As estruturas são aquelas que vão ser responsáveis pela fixação do módulo no local de instalação, seja ele o telhado, seja ele uma usina que vai ser instalada no solo, seja aquelas estruturas de carport, né, aquelas garagens solares, elas são os elementos que vão ser capazes de segurar o sistema contra choques, contra ventos. Essa parte é muito importante, por quê? Porque a durabilidade do sistema, ela é muito relativa a todos os componentes. Todos os componentes são peças fundamentais para o sistema ter uma durabilidade maior, né, bom? Então, quando a gente fala de estrutura, não é diferente. A estrutura, ela precisa ser algo estático, ela precisa ser algo que vai fornecer, né, aquela força para eles ficarem juntos e não ter nenhum tipo de colapso, né? Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês agora. Por exemplo, os exemplos mais comuns são os de telhado, né? A gente sabe que em residências e comércios hoje, principalmente na área urbana, a gente tem a instalação de telhado. Por que a gente tem instalação de telhado e não de solo? Porque a gente precisa de ter uma área disponível, né? Quando a gente fala em instalação de telhado, a gente precisa ter também um local que não vai ter sombreamento, que vai ter contato mais direto com o sol, sem outras coisas atrapalhando, tipo uma árvore. Por isso que a gente não coloca no solo, na área urbana, porque a gente não pode ter esses intempéries, né, atrapalhando a gente. Os mais comuns são o cerâmico, o fibrocimento, metálico, a laje e a estrutura de solo. Mas também, esse aqui também é um tipo de estrutura, esse aqui é o telhado cerâmico, né, mais comum na casa de todo mundo. A diferença entre essas estruturas é justamente os parafusos de fixação.
né? Quando a gente vai trabalhar assim, a gente... Peraí, só um momentinho, deixa eu tomar uma água. Agora minha boca já ficou um pouco seca, né? Voltando, a diferença das estruturas é que justamente elas têm um parafuso de fixação diferente, né? Elas vão ter vigas diferentes de instalação, então assim, a gente precisa escolher muito bem qual o tipo da estrutura. Por quê? Porque existem estruturas que são mais caras que as outras. E tem um pessoal que acha que é possível fazer essa instalação com outro tipo de material. Por exemplo, o metálico é mais barato e o cerâmico é mais caro. Então eu posso utilizar do metálico no cerâmico, fazendo um gato ali. Não, isso não é muito legal não, tá? Porque cada estrutura realmente tem o seu tipo aí de parafuso, né? Esse aqui é um exemplo de usina para solo, tá bom? Esse aqui, como vocês podem ver, é igual eu comentei. A usina para solo, você precisa de uma área maior, né? Então, ela é em áreas abertas, áreas rurais, áreas remotas, né, que você tem essa disponibilidade de área para poder instalar, né, porque são estruturas que vão precisar também de uma estabilidade muito grande no chão. Então, você vai precisar de um local plano e uma área bem maior. Por mais que não precise ser plano, tá, gente? Eu tô falando assim, plano é mais fácil de fazer, mas o projeto não precisa ser uma usina plana de solo, tá bom? E aqui eu mostrando um exemplo para vocês de garagem solar, né? O que a gente chama de carport, tá bom? É uma garagem que a gente também vai trabalhar o dimensionamento dela mais para frente, assim que eu entrar na parte de dimensionamento, tá bom? E agora vamos para a parte que realmente hoje é o objetivo nosso, né? O objetivo nosso hoje é ensinar diferentes maneiras de dimensionamento. Por que eu falo diferentes maneiras? Porque não existe só um jeito de dimensionar um sistema, né? Cada empresa tem seu jeito, cada pessoa tem seu jeito. A gente pode usar vários modos. O que é importante é a gente combinar os conhecimentos que a gente tem para poder utilizar todos os tipos de dimensionamento, para a gente ter um dimensionamento mais apurado, né? Mais preciso. Por exemplo, a gente, para começar um dimensionamento, a gente precisa saber, antes de começar a usar softwares que já fazem todo o trabalho para a gente, planilhas, essas coisas, a gente precisa saber de onde que vem esses cálculos, como que se fazem esses cálculos. Então, eu criei um passo a passo aqui, tá? Aqui a gente vai fazer essa primeira parte vai ser como realizar os cálculos, né? Então, vamos lá. Essa primeira parte, para isso, a gente tem que saber como que é uma fatura. Eu creio que, às vezes, nem todo mundo vê uma fatura na vida, né? Então, a gente precisa saber como que é uma fatura. Eu peguei uma fatura aqui, explicativa da Enel Goiás, tá bom? A gente vai usar os dados dela para poder usar o nosso passo a passo e comparar resultados depois também de como que a gente faz realizando os cálculos, usando planilhas e aplicativos e depois usando planilhas das próprias empresas, tá bom? Porque a gente tem que comparar os resultados, né? Então aqui as principais partes que a gente precisa comentar, que a gente precisa estar atento, é o tipo de fornecimento da rede, tá? Se é monofásico ou trifásico, né? O histórico de consumo, essa parte é muito importante, tá bom? Não é só o consumo do último mês que a gente vai estar de olho, tá bom? O que mais aqui para frente? E eu já acho que já falei do nosso valor, então essas principais partes a gente vai comentar hoje. Como eu vou precisar de um pouco da tela, eu trouxe todos esses valores aqui do histórico de consumo dos últimos meses e o valor para uma tabela para a gente poder acompanhar melhor, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte é que a gente vai pegar os consumos em quilowatt-hora dos últimos 12 meses, né? Aqui eu coloquei, por exemplo, que a gente vai obter um consumo anual. Por que eu falo anual? Porque é dos últimos 12 meses, mas não quer dizer que é do ano inteiro, por exemplo, do ano de 2020 ou do ano de 2019, 2018. Não, dos últimos 12 meses, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa ter uma média segura, né? A gente não pode pegar só o último mês, porque a gente tem mês de verão, mês de inverno, os consumos são diferentes, tá bom? Então vamos lá, a gente vai pegar, somar todos esses consumos. A resposta, caso vocês queiram acompanhar e vamos dizer assim, comparar os meus cálculos, né, os meus resultados, fiquem à vontade, né, a tabela aí tá para vocês também, deixa eu só arrumar aqui só um pouquinho para não esquecer de falar nada para vocês, tá? A gente vai pegar e dividir esse consumo anual, né, essa média do consumo anual e vai dividir por 12, justamente para a gente ter uma média mensal, né, por isso que é importante não pegar o último mês, a gente vai ter que pegar uma média, a gente tem que pegar um dado consolidado, né. Então, a gente vai pegar de novo esse valor e dividir por 30, porque agora a gente quer um consumo diário, tá bom? Então, a gente divide por 30, a gente tem ali que a gente chegou a 7,99 kW por dia, tá bom? Vamos para o próximo passo. O próximo passo agora seria pegar esse último resultado que a gente obteve, que é o quilowatt por dia, e dividir pelas horas de sol a pico, né? Ou horas de sol
horas de sol pleno. Mas o que seria, né, horas de sol a pico, horas de sol pleno, como que a gente calcula isso, né? Essa parte é muito interessante, é muito importante. Né? Horas de sol a pico, horas de sol pleno são as horas hipotéticas do dia em que a gente vai ter a maior geração. João, mas a gente só vai gerar durante as horas de pico? Não, pelo contrário, a gente tem insolação durante aí média de 11, 12 horas por dia, né? Então a gente vai produzir durante todo esse tempo. O que a gente vai levar em consideração para ser um horário de sol a pico é que ele vai ter uma alta produção, atingindo até mesmo 1 kW por metro quadrado. Tá bom? Então aqui, por exemplo, nesse gráfico, deixa eu só pegar o mouse aqui. Por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente tem 11 horas e meia reais de insolação. Então, quer dizer que ele está produzindo durante todo esse tempo. Só que as horas de pico, elas são justamente entre aqui, mais ou menos, 9 e 9, 3 horas da tarde, tá bom? Que geralmente é a média que a gente encontra mesmo, tá bom? Por que eu peguei essa imagem? Porque esse horário de sol a pico aqui, que tá dando de 5 horas e meia, mais ou menos, nessa região de estudo que a gente tá, desse gráfico, é muito parecida com a região, com os horários de sol a pico, com HSP, que a gente vai utilizar nos nossos cálculos. É muito parecido com o resultado que a gente vai utilizar, que a gente vai encontrar, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente vai descobrir o horário de sol a pico? Para isso, a gente vai recorrer a alguns softwares, né, uns sites que nos ajudam, que tem, vamos dizer assim, que puxam dados de sites governamentais, por exemplo, o CEPEL, né? Então, vamos lá. Utilizando o meu CEP, por exemplo, porque como naquela fatura da Enel, é uma fatura hipotética, ela não tinha CEP. Então, eu vou utilizar o meu CEP de localização, né, para ficar mais fácil para vocês. Primeiro passo é a gente pegar o CEP de localização e jogar no Google. Por quê? Porque a gente vai precisar encontrar a latitude e a longitude do local para poder utilizar no site mais para frente que a gente vai mencionar. Logo a gente vai encontrar o local fornecido em latitude e longitude. A gente vai jogar agora no site do CRECESB, que é um site, né, é o Centro de Referência em Energia Solar e Eólica do Dr. Sérgio Brito. É um site muito importante que tem ligação com a CEPEL e que nos fornece justamente o HSP que a gente vai calcular. Essa aqui é a carinha do site. Eu trouxe alguns prints para poder ficar mais informativo, né? Assim que você entrar nessa primeira página aqui do site, né, ignorem aqui minhas abas de favoritos aqui, né, a gente entra aqui na aba de potencial energético, tá bom? E nessa aba de potencial energético, a gente vai ter um local de entrar com as nossas coordenadas do Google, tá bom? E aí, quando a gente entra com as nossas coordenadas do Google, a gente consegue ver aqui, ó, Goiânia, por exemplo, né, a localização de acordo com a latitude e longitude, e com todos esses dados aqui, com os gráficos que a gente tem aqui, a gente consegue descobrir o HSP, né, médio do local, que é justamente esse local aqui com o quadradinho, com a setinha, que é onde está o ângulo igual à latitude. Tem um pessoal que gosta de fazer a média entre a média de plano horizontal com ângulo igual à latitude, né? Eu peguei logo a de ângulo igual à latitude para não ficar muito carregado. E também não é um dado errado, tá bom? Então a gente vai pegar agora, né, aquela demanda diária que a gente tinha calculado, que era 7,99 kW por dia, e vai dividir pelos horários de sol a pico, que é justamente o horário de maior geração, para a gente saber qual que é justamente a potência do sistema que a gente vai precisar. João, descobrimos agora que nosso sistema precisa ser de 1,466 kW pico. Tá. Acabou os cálculos? Não. Pelo contrário, a gente só descobriu agora qual que é a potência mínima, de acordo com os nossos cálculos aqui, que a gente vai precisar para suprir a demanda daquela nossa fatura. Mas a gente agora precisa começar a dimensionar o sistema. Como que a gente vai pegar e dimensionar esse sistema? Bom, primeiramente a gente vai ter que pegar esse resultado da potência do sistema que a gente calculou e vai dividir pela potência dos módulos que a gente vai utilizar. Por quê? Porque assim eu vou saber quantos módulos eu vou precisar para suprir aquela demanda no sistema para poder justamente gerar a quantidade exata, né, ou maior. Então, por exemplo, a gente dividiu a potência que a gente encontrou por módulos de 320, são módulos, uma potência hipotética, né, que eu peguei. Porque a gente está trabalhando com números, é bom a gente ter uma coisa tangível para a gente entender. Então, eu encontrei ali 4,58 painéis. João, existe um jeito de a gente dividir painel? Existe metade de um painel? Não. A gente não tem como você cortar um painel no meio e ele funcionar pela metade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que arredondar esse número. Não é interessante, né, a gente arredondar para baixo o número de painéis. Por mais que o sistema vai ficar mais barato, a gente não pode fazer isso porque a gente vai comprometer a geração do sistema, né? Então é sempre bom a gente jogar um pouquinho para cima, justamente porque a gente vai poder gerar um pouquinho mais, a gente vai cobrir ali uma certa insegurança que a gente tem em meses de verão e inverno, às vezes
em caso de férias, muito parente vem para sua casa, você vai ter um consuminho a mais, então aí, ó, você jogou um painel a mais, a gente vai conseguir, na verdade, manter ali, né? A gente vai conseguir suprir essa demanda mesmo assim. Então, se a gente utilizou, não utilizou exatamente, porque não é possível, 4,58 painéis, a gente utilizou 5, então a gente precisa saber agora qual que é a verdadeira potência. Se a gente multiplicar o número de painéis, né, pela potência deles, aí a gente vai descobrir a verdadeira potência da usina, que na verdade aqui que é 1,6 kWp. Então a gente precisava de 1,466 para suprir aquela demanda. Nesse caso aqui a gente vai ter 1,6 kWp, um pouquinho a mais ali, né? Mas não tem problema. Esse é o modo que a gente faz realizando os cálculos na mão, né? Não acaba por ali. A gente precisa entrar na parte de dimensionamento do inversor e calcular os outros componentes. Mas para isso, a gente já sabe como é que funciona a estrutura de realizar os cálculos, a gente agora vai para a parte de utilizar aplicativos de celulares e sites para realizar os mesmos cálculos que a gente estava usando. Né? São softwares, são sistemas que vêm para ajudar o engenheiro a facilitar o trabalho dele, que hoje é muito comum. Mas, então, assim, a gente sai da faculdade, a gente vai ter muitos jeitos de facilitar a nossa vida, né? Mas a gente precisa saber o que a gente está fazendo, a gente precisa entender como é que funciona aquelas coisas, né? Então, essa parte aqui, se vocês tiverem disponibilidade, quiserem, vocês podem pegar o celular de vocês e acompanharem, tá bom? Durante a apresentação, para poderem baixar e acompanhar esses dados, para vocês verem que realmente os resultados são esses, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui hoje o Payback Solar. O Payback Solar é um aplicativo que também é da WEG, né? Que ele democratiza o dimensionamento, não só porque você não precisa ser engenheiro, por exemplo, para você poder fazer esses cálculos, né, para você fazer uma demandinha, um orçamento para sua residência. Né? Às vezes você tem interesse de fazer um sistema fotovoltaico na sua residência, mas você não tem aquela disponibilidade no engenheiro, essas coisas, por mais que você vai ter que ir depois. Então você já começa a ter uma ideia ali através dos aplicativos, né, desses aplicativos que democratizam o conhecimento. Então vamos lá, eu trouxe aqui prints das telas, tá bom? Eu quero que vocês reparem no horário de início que a gente vai começar com os prints, tá? A pessoa, para poder fazer o próprio orçamento utilizando aplicativos, ela vai precisar somente ter conhecimento de como ler a fatura dela, né? Porque a gente vai entrar com dados da fatura dela. Então vamos lá. Era 9h06 da manhã que eu comecei a trazer esses dados para vocês. Então, nessa primeira parte aqui do aplicativo, a gente vai entrar com o nosso nome e e-mail, tá? O aplicativo não vai atrás de você para você fechar esse aplicativo, ninguém vai te ligar, tá? Esse aplicativo aqui, ele é grátis, tá? Lembrando, tá na Play Store ou na App Store. Então, ninguém vai te ligar, você pode colocar ali abcdasilva123@outlook.com, nem precisa ser e-mail, saca? Então, não precisa. Então, vamos lá. Colocamos lá meu nome, meu e-mail pessoal, a minha cidade e o meu estado. A gente vai clicar em iniciar calculadora. Né? Com base nas informações fornecidas, o aplicativo já vai te indicar a potência da irradiação solar local. Né? Então, a gente vamos entrar aqui. A gente vai utilizar aqueles mesmos dados que a gente utilizou para realizar os cálculos na mão. Por quê? Porque é interessante a gente pegar e comparar esses resultados, né? É igual eu tô falando, a gente não tem só uma maneira de dimensionar um sistema ou qualquer coisa do tipo. Então é sempre bom a gente saber vários jeitos para poder comparar e ver qual que é o jeito mais preciso, né? Ou até mesmo juntar os conhecimentos e utilizarem todos os jeitos para descobrir realmente a demanda que não vai deixar o consumidor na mão. Né? Então, utilizando aqueles mesmos dados para a gente poder calcular e comparar os resultados. Naquele último resultado, a gente precisava de uma usina de 1,46 kWp, mais ou menos. Vamos ver aqui. Aqui, na próxima página do aplicativo, ele vai pedir para a gente entrar com o valor da fatura do último mês e vai pedir para a gente entrar com o consumo de energia do último mês também, somente do último mês, tá? E aí entra uma observaçãozinha que eu falei. A gente vai calcular aqui uma demanda para o último mês, né? A gente não está calculando uma demanda média, a gente não está calculando para um sistema de dados complexo. A gente está calculando para um mês. Pode ser que no próximo mês tenha mais consumo, no mês passado tivesse menos consumo. Então, assim, não é uma referência boa. Mas, como eu estou dizendo, é um aplicativo que democratiza. Então, às vezes, a pessoa não está preocupada em utilizar isso aqui igual um engenheiro, né? Ele só quer saber de acordo com o último mês dele. A gente pode observar aqui também que o aplicativo já demonstra a partir da cidade, essa aqui é a irradiação da cidade, tá bom? Ele não pega da sua localização certa, igual a gente estava realizando os cálculos, a gente pega exatamente o CEP de instalação da usina. Então vamos lá.
Assim que a gente entrou com o valor e a gente entrou com o Vatpico que foi faturado no último mês, a gente vai ter os resultados do aplicativo, né? Nesse aplicativo aqui, a gente vai perceber que os resultados que o aplicativo traz já são algumas coisas que a gente não calculou anteriormente, podia ter calculado, mas não chegou a calcular. E aqui o aplicativo vai demonstrar resultados como área. Ele já vai falar quanto mais ou menos de área de telhado ou de solo você vai precisar para poder suprir a demanda de 1,2 kWp. João, mas quando a gente fez, a gente encontrou que a demanda, a potência, né, que aquela fatura ia precisar, a demanda era de 1,46 kWp. Por que aqui está dando 1,2? Pessoal, a média de consumo aqui, ó, se a gente pegar e dividir essa média de consumo, ela não vai dar 150, que é a última fatura nesse caso aqui. Então, esse consumo aqui de 150, se vocês observarem, é o consumo mais baixo dos últimos 2 meses. Então, aqui a gente está calculando a demanda para o mês que ele menos consumiu. Isso é um problema, porque se a pessoa vai e ela confia diretamente somente no aplicativo, né, e instala uma usina de 1,2 kWp, ela às vezes não vai conseguir suprir a demanda dela inteira durante todo o mês, né. Lembrando que quando a gente pensa em sistema on-grid, a gente tem uma geração, e o que não é gerado é jogado de volta, o que não é consumido é jogado de volta na rede para gerar crédito e abater na fatura. Lembrando que quando a fatura é abatida, ela só é abatida até 100%, tá? Existem modos da gente transferir esse abatimento excedente para outras unidades consumidoras, mas essa unidade consumidora, a outra que você vai querer transferir o abatimento, ela precisa também estar no CPF ou CNPJ do dono daquela usina fotovoltaica inicial, original, tá bom? Então aqui o aplicativo já te mostra a área que você vai precisar aproximada, tudo isso aproximado, tá, gente? A potência necessária aproximada, de acordo com o seu último mês. E aqui, uma coisa interessante que ele já mostra, né, porque aqui a pessoa que vai utilizar esse aplicativo nem sempre é um engenheiro, né, porque é um aplicativo que, por mais que ele seja bom, ele está pedindo o último mês somente, então é uma coisa confiável, mas para o consumidor está ótimo, ele só quer fazer um rápido orçamento. Então o retorno de investimento aqui, através desse aplicativo, diz que é aproximadamente 3 anos e 4 meses. E além disso, ele não vai só jogar esses dados e falar para você que é isso e pronto. Não, ele vai te mostrar o investimento mais ou menos de acordo com os integradores da região. Esses aqui são integradores da região WEG, tá bom? Esse preço aqui é de acordo com o sistema WEG. Tá? A WEG fornece sistema completo, módulo, inversor, proteção e as estruturas. Então, isso aqui é um valor médio de acordo com os parceiros WEG, os integradores. E aí, para não jogar esse retorno de investimento do nada, para não explicar como que ele surge, né, você clica em mais informações, aqui, ó, bem aqui no aplicativo, e ele vai te mostrar como que ele calculou, né, por que ficou isso tudo, e logo abaixo, ele vai te mostrar um comparativo do que é você investir em uma usina fotovoltaica, né, e você aplicar o seu dinheiro numa poupança. A gente pode ver aqui que de 5 a 25 anos, a gente tem um rendimento muito maior de retorno de investimento do que se você deixasse o seu dinheiro aplicado na poupança, né, então nem sempre investir, você está gastando dinheiro, né, você pode estar salvando muito dinheiro, né, e principalmente se tratando de energia solar. E agora, pessoal, agora que a gente já falou dos aplicativos e do modo como a gente calcula, agora a gente vai começar a parte do dimensionamento através de planilhas de montagem de kits, né, do fotovoltaico, né. Eu tive a liberdade agora de trazer uma planilha em Excel própria da WEG, tá bom? Utilizada para os integradores WEG no Brasil inteiro. Tá? Começando aqui para a gente explicar certinho o que é cada parte, para depois a gente começar a montagem, né? Vamos começar pelas colunas. Aqui nas colunas a gente vai selecionar a quantidade de cada componente que a gente vai precisar. Lembrando, isso aqui é uma planilha em Excel que foi feita para facilitar tanto o orçamento que quem vai fazer é um orçamentista de escritório de representação, que às vezes só tem um conhecimento comercial, tanto quanto os integradores engenheiros. Então, vai ser uma planilha que vai facilitar. Então, às vezes, se a gente entrar aqui Então, às vezes não, né? Então, quando a gente entrar aqui com a quantidade de módulo, o inversor, o sistema já vai puxar a quantidade de cabo que ele vai sugerir, a quantidade de conectores MC4, protetor de surto, são coisas que facilitam para a gente, mas que a gente precisa saber calcular isso aí também, né? Então, essa primeira coluna aqui são as quantidades. Aqui a gente vai ter os componentes, né, de um sistema fotovoltaico.
como eu estava falando para vocês, a gente falou mais atrás dos principais componentes de um sistema fotovoltaico. Aqui, quando a gente lê as linhas, a gente vai ver que tem muito componente aqui que eu não cheguei a comentar antes. Mas é justamente isso, tem sistema que vão ter alguma coisa e não vão ter a outra, justamente pela necessidade. Nem sempre a necessidade de um sistema é igual a de outro, tá bom? A gente consegue ver aqui, pessoal, uma parte importante aqui, tá? Esses valores aqui que a gente tá vendo são os valores da WEG, tá bom? Só que são valores de lista, não são valores que são comerciados dessa forma. A gente tem um desconto que a gente utiliza para cada integrador, para cada consumidor, dependendo da potência do sistema. Então, esses valores aqui, por mais que eu vá abrir valores no final da apresentação, utilizando valores reais, esses valores aqui, eles são só valores de lista, tá? Não precisam se assustar. O sistema fotovoltaico é um investimento grande, são componentes de valores agregados, mas que não chegam a ser tão caros, tá bom? Então aqui a gente tem os valores unitários de cada componente, que multiplicados pela quantidade que a gente escolheu vai gerar um total, e esse total vai ser somado aqui no final, tá bom? Voltando, indo mais para a direita para a gente terminar de explicar as colunas, para a gente poder ir para as linhas, né? A gente vai ter aqui a aba do sobredimensionamento. João, o que é um de sobredimensionamento? O sobredimensionamento vai ser aquela potência que a gente vai utilizar de inversor, né, de acordo com a potência da nossa usina. Por exemplo, a gente precisa de uma usina de 2 kW pico, né? A gente se calculou que a gente precisa de uma usina de 1,4 kW pico. Mas a gente vai ter aí um inversor, o inversor mais fraco, VEG, por exemplo, monofásico, vai ser um de 2 kW pico. Então a gente vai acabar utilizando um de 2 kW pico que não vai ser utilizado em todo o seu poder, né? Ele tem um poder de 2 kW pico, que na verdade pode ser até estendido, por isso que chama sobredimensionamento. Os inversores, eles têm um poder de atuar acima da sua potência descrita. Por exemplo, um inversor de 2, se ele tiver um sobredimensionamento de 150%, ele vai poder atuar numa usina de até 3 kW pico. Então, para calcular esse sobredimensionamento, a gente pega a potência do inversor e divide pela potência da usina, tá bom? Voltando aqui agora, a outra coluna, a gente está falando aqui agora da parte de frete, tá bom? Parte de frete aqui é parte comercial da WEG, mas é bom a gente conversar também sobre isso, por quê? Porque quando a gente escolhe o tipo de frete aqui, por exemplo, o frete FOB hoje é quando o cliente comprou da WEG, mas ele não quer o frete incluso, às vezes ele acha que fica mais barato contratar uma transportadora por fora, e a transportadora vai ficar responsável por retirar o produto na WEG e levar para o local de instalação, ou levar para a empresa dele, né? Então, a WEG não vai cobrar o frete, vai cobrar somente o produto. Esse é o frete FOB, né? Quando a gente quer frete incluso, a gente chama de frete CIF. Tá? Essas nomenclaturas aqui, elas não são usadas somente dentro da WEG, tá? A nomenclatura FOB seria franco a bordo, e o frete CIF seria frete seguro e frete, né? Então, o frete CIF, que seria o frete incluso, que não tem descarga, tá, do pessoal, eu vou explicar essa parte, a gente escolhe a região de entrega, né? E de acordo com a região de entrega, a gente vai conseguir ver que a distância da região, dependendo da distância de região de entrega com a região da fábrica, né? Porque a fábrica hoje da WEG, ela fica no sul. Se a gente tiver uma entrega que vai ser na região sul, ela vai ser mais barata do que uma entrega na região norte, né? Então a gente vai, como o frete é incluso, a gente vai colocar esse valor do frete dentro do valor do produto. Então, por que eu estou falando isso? Porque se a gente pegar frete FOB aqui, por exemplo, o valor unitário de um módulo fotovoltaico está aqui em 1911. Isso se a pessoa pagar o transporte por fora. Então, se a gente adicionar um frete, por exemplo, para o sul, que é a região que já está a fábrica, subiu o módulo, foi para 1968. Né? Mas e se for para entregar num lugar mais longe ainda, no norte? Aí já subiu muito mais, entendeu? Então, essa é a dinâmica do frete, tá? E entrando aqui para frente, né, um pouquinho mais para o lado direito, a gente vai encontrar aqui a parte do mapa que indica onde será a instalação da usina de solo. Por que a gente precisa de um mapa para poder fazer o orçamento de usinas de solo? Porque dependendo, a gente mora hoje num país que ele tem dimensões continentais. E em toda a sua distribuição, né, a gente vai ter diferentes locais com diferentes ventos, maresia, são outros tipos de intempéries. Então, quanto maior, né, as intempéries que o sistema vai enfrentar, por exemplo, o sul, aqui a região 5, ela chega a ter ventos, isso aqui é um mapa de ventos, tá bom? De análise de ventos, que é um dos principais, né, vamos dizer assim, vilões das usinas de solo. Então, se na região 5, que a gente tem
ventos de 45 a 50 metros por segundo, né, a gente vai precisar de uma estrutura mais forte, a gente vai precisar de uma estrutura mais qualidade, né, e por isso o valor agregado da estrutura para a região 5, ela vai ser mais cara porque a VEG, como ela cobra a garantia dessa estrutura, ela já está preparada para intempéries que podem acontecer, tá bom? Então a gente falou aqui, ó, de todos as colunas, e agora a gente vai passar para a parte do dimensionamento. Né? Como eu falei, tem muitos componentes aqui que a gente não falou lá nos principais componentes, porque eles são componentes à parte, né? Eles são componentes que a gente não, que chegam a ser opcionais, né? Então vamos começar a comentar aqui dos primeiros, né? Módulo monocristalino. Como eu comentei, o módulo monocristalino, né? Hoje é um dos mais eficientes do mercado. Hoje, inclusive no ano de 2020, devido à pandemia, a gente teve muita venda de módulo. E a falta de matéria-prima levou a troca de policristalino por monocristalino. Hoje, a produção de monocristalino já está superando de policristalino, porque não é mais vantajoso produzir mais monocristalino, tá bom? Se a gente, aqui lembrando que a gente, para utilizar, né, esses softwares, essas planilhas, esses aplicativos, a gente precisa ter um conhecimento de como funciona. Então, para utilizar essas planilhas aqui, além da gente saber de realizar os cálculos e saber de onde está vindo todos esses números aqui, a gente precisa saber ter um conhecimento de Excel. Então, utilizando essa planilha nossa aqui, quais são os módulos hoje que a gente tem disponibilidade na VEG para utilizar? A gente tem módulos aqui que seriam de categoria Finame, né, os nacionalizados, da marca BYD, tá bom? De 335 watt-pico e 390 watt-pico. O de 335 watt-pico, ele tem uma potência menor, e por isso ele é um policristalino, tá? Já o 390 watt-pico, ele é um policristalino. Então, se a gente clicar aqui, módulo policristalino, e aqui, módulo monocristalino, módulos de eficiências diferentes, por mais que sejam da mesma marca. Tá bom? E a gente tem também módulos de alta eficiência, 445 Ryzen, tá? E da Trina, 450 e 455. Ryzen e Trina hoje são dos top 10 produtores de módulos mundiais. A Trina, se eu não me engano, está em terceiro e a Ryzen está em sétimo, oitavo, tá bom? De acordo com os estudos de 2020, né? Que a gente pode ver lá pelos estudos da Greener, né? A VEG hoje tem esses três parceiros contando com a BYD. Se a gente for utilizar, por exemplo, aqui, a gente hoje vai utilizar módulos de 335, por exemplo, né, que é o módulo mais aproximado daquele hipotético que a gente utilizou 320, né, nos nossos cálculos. Então, essa primeira linha a gente consegue distinguir quais módulos a gente quer utilizar no nosso sistema fotovoltaico. Agora, entrando na parte dos inversores, a gente consegue ver aqui ó, que a gente tem inversor monofásico 220, inversor trifásico 380 volts, inversor monofásico 220 de novo. Só que aqui a gente consegue ver que são linhas diferentes, linha SIW300H e a linha SIW200. E a gente tem inversor trifásico também de 800 volts, tá? Quando a gente vai escolher o nosso inversor, a gente precisa calcular justamente qual a potência que ele aceita na hora de produzir. Igual eu comentei com vocês, os inversores VEG monofásicos, eles vão até 150% de sobredimensionamento. Então ele consegue mais metade da potência dele e conseguir suprir a demanda de uma usina, né? Mas a gente está falando de monofásicos. Quando a gente entra na parte dos trifásicos, a gente não consegue ter um sobredimensionamento tão grande. Então a gente precisa ter esse conhecimento de cada inversor através do quê? Dos datasheets. Então, quando a gente for dimensionar um sistema, a gente precisa pegar o datasheet do componente, a gente precisa ver qual que é o grau de sobredimensionamento até qual ele aceita. Porque se a gente coloca um inversor muito fraco, ele corre o risco de queimar, e se a gente coloca um inversor muito forte para uma usina muito fraca, ele às vezes nem funciona, porque ele precisa ter uma potência mínima para poder ser ativado, tá bom? Então aqui a gente consegue ver, a gente clicando mais uma vez na setinha, né, conhecendo os recursos do Excel, a gente tem aqui, ó, monofásicos, né, que são a SW300H e a SW200. A gente tem 2, 3, 4, 5 e 6 kWp, tá bom? E aqui a gente entra na família dos trifásicos, que vai de 12, 15, 20 até 100, né, 100 kW. E dependendo também tudo isso dependendo da tensão que a gente vai precisar, que a gente vai instalar esse inversor, tá bom? Porque a gente tem que levar em consideração que vários estados, várias cidades têm suas tensões diferentes. E às vezes comprei um inversor errado, não me atentei à tensão do local de instalação. Você vai ter que acabar comprando um transformador, um trafo regularizador de tensão, tá bom? Que é um gasto a mais que você não conseguiu prever por não conhecer o produto. Então é isso que eu digo, a gente precisa ter o conhecimento das ferramentas e por isso que a gente vai prevenir erros, tá bom?
Monitoramento SolarView é aquele monitoramento pretinho que a gente viu, tá? Aquele lá é justamente o SolarView, né? Ele é um dos mais consumidos hoje no mundo, é um monitoramento muito acessível e muito bom, tá? A gente tem aqui na VEG várias opções de monitoramento e até mesmo um monitoramento produzido dentro da VEG, né? Aqui tem outro tipo de monitoramento. Multimedidor, já entra naquela história. Eu falei de principais componentes, eu não falei de multimedidor. Mas o que é um multimedidor, João? É um aparelho que vai conseguir fazer, né, a função de um amperímetro, voltímetro, watímetro, tudo em um local. Ele vai fazer a análise instantânea da geração que a gente está tendo. Ah, mas é instantâneo. Por que a gente não usa um monitoramento que vai conseguir guardar mais dados numa nuvem do que o multimedidor? É exatamente isso. Às vezes não é necessário o multimedidor. O multimedidor é muitas vezes necessário para quando a empresa de engenharia vai fazer uma análise instantânea no sistema que ele montou, no sistema que ele está dando manutenção, entende? Então, esse aqui é um item que o consumidor em si não precisa se preocupar se ele tiver um monitoramento, tá bom? Essa estação de recarga trifásico 300 volts, que o EMOB já parte para a parte de recarga de carros, né, da VEG, da EMOB. Nessa parte que a gente não vai comentar, a gente poderia até abrir uma outra apresentação para falar só disso, porque é uma área que tem muito futuro, né? A gente está vendo aí como os carros elétricos vêm crescendo no mercado. Protetor de surto aqui, ó, a gente já falou, né? Aqueles protetores que vão ser capazes de proteger o nosso sistema fotovoltaico. Nesse caso aqui, a gente tem um protetor de surto CC. Aqui embaixo, a gente tem um protetor de surto CA. É igual eu comentei com vocês, a gente precisa ter um para o tipo de corrente contínua antes do inversor e um para depois do inversor, né? Chave seccionadora. A gente está trabalhando com disjuntor, então a gente não vai precisar trabalhar com a chave seccionadora, principalmente essa que tem aqui em 800 volts. A gente não vai utilizar exemplos hoje de 800 volts. É muitos componentes, pessoal, mas é bom eu passar antes, assim, explicando cada um, porque a gente vai precisar dimensionar cada um agora para suprir a demanda de qualquer sistema que a gente queira fazer, tá bom? Né? Aqui a gente vai entrar agora na parte dos conectores MC4. João, mas os conectores MC4, você já não falou que muitos dos módulos já vem com ele incluso atrás? Sim, mas os estudos da VEG, quando eles foram montar essa planilha, eles colocam 5, né, ou 6, 10, dependendo da quantidade de módulos que você vai utilizar, a mais, porque dependendo do projeto, através de um estudo que eles fizeram, né, de muitos clientes que ficam pedindo a mais, eles fizeram um estudo que suprisse justamente essas coisas, mas às vezes, dependendo do seu projeto, você não precisa de conector MC4 a mais, é sempre bom comprar um a mais ou outro, vai que um módulo chega com estragado, mas ainda assim é uma precaução que a gente está tomando, né. Aqui a gente tem os cabos, né, que a gente vai ligar o módulo ao inversor. Temos ele preto e vermelho, o negativo e o positivo, tá bom? Isso aqui é em metros, essa quantidade, tá bom? Isso aqui é a quantidade de 100 metros para o preto, 100 metros para o branco, ou para o vermelho. Por que é 100 metros, João? Essa metragem, ela é escolhida através da potência do inversor. Mais uma vez, o pessoal da VEG estudou qual que é a média de cabos que utilizam no inversor de tal potência e jogou uma estimativa. Às vezes o projeto do cliente precisa de menos cabos ou mais cabos. Cabo hoje é caro, é um item, inclusive, que a matéria-prima mundial está em falta. Né, teve um aumento aí muito grande durante os anos. Então, assim, é muito bom a gente estudar certinho quanto que a gente vai precisar para não comprar a mais nem a menos, principalmente se tiver caro. Aqui os disjuntores, cada inversor, lembrando, cada inversor vai, dependendo da sua potência, ele vai trabalhar com uma amperagem, certo? Então, se ele vai trabalhar com uma amperagem diferente, cada um tem seus limites de amperagem, de entrada, de corrente de entrada, corrente de saída, a gente precisa de escolher o disjuntor certo para cada inversor, tá bom? Fusível, outro componente que talvez pode ser que ele vai trabalhar junto com o disjuntor e o DPS, mas que ele pode ser opcional sim, tá bom? String Box. String Box aqui hoje é um item que é muito, muito pedido e que tem cliente que não abre mão, mas no caso da VEG a gente não vai trabalhar, a gente não colocou ele como principal componente porque os inversores VEG, eles já possuem a proteção CC, né, a proteção de corrente contínua integrada aos módulos. Por isso que aqui, tanto o String Box quanto o protetor de surto CC, a gente não vai utilizar, porque os inversores VEG já têm isso integrado dentro deles, tá bom? Aqui embaixo, garantia estendida para os inversores, né? São produtos de valores agregados, então, assim, por mais que o inversor já tenha uma garantia de 5 a 7 anos, 5 a 10 anos, dependendo da linha dele, tem gente que gosta de ter uma garantia estendida ali, né? Aqui embaixo a gente vai escolher o tipo de estrutura que o nosso sistema vai precisar, tá bom? A gente, mais uma vez, vai abrir aqui e vai escolher, né, através de vários modelos.
Se a gente quiser a usina de solo, a gente vem aqui, escolhe a região de instalação e depois vê o resultado do valor. E aqui embaixo, garagem solar. Pessoal, esse aqui, por exemplo, é um valor, é a soma dos valores dos preços de preços brutos de lista, tá bom? Tá, esse aqui não é o valor de uma usina, esse aqui é uma usina de 18 kW. A gente não vai pagar 122 mil numa usina dessa, tá bom? Isso aqui é um valor de lista, a gente tem um desconto para aplicar em cima que eu vou comentar mais para frente. Então, esse aqui é o total somente dos componentes do sistema, tá bom? Então, só dessa parte aqui. Esse total aqui não é o total somente das estruturas, tá bom? Esse total aqui, ele contempla aquela soma de todos os componentes aqui em cima, mais a soma das estruturas de telhado. Então, se a gente fosse escolher uma usina, desse caso aqui de 18 kW, né? Para telhado cerâmico, a gente teria esse valor aqui bruto de lista, tá bom? Não é esse mais esse, é somente esse. A mesma coisa para solo, é a soma das estruturas de solo com esses aqui, já não precisa somar os dois, e a mesma coisa para garagem solar. Vamos lá, vamos começar a utilizar agora a planilha. João, vamos utilizar aquele exemplo que a gente calculou mais cedo, tá bom? Que já é um caso residencial, já é um caso monofásico, e já é um caso que a gente pode jogar aqui para a gente ver como que funciona essa sua planilha da WEG. Então vamos lá. A gente calculou que a gente precisava de uma usina de 1,466 kW. A gente estava utilizando o módulo de 320 hipotético no nosso cálculo, né? Vamos lá. Se a gente estava utilizando módulos de 320 kW, e agora a gente vai utilizar um de 335, pode ser que a gente utilize menos do que a gente precisou lá. Quando a gente viu de lá, a gente precisava de 4,5, né? 4,58 a conta que a gente teve, então 5 módulos de 320. Será que 4 módulos de 335 já vai suprir a nossa demanda? Então a gente pega 4 vezes a potência do módulo, que é 335, e aí, multiplicando isso aqui, a gente vai ter 1,340 kW. A gente não supriu ainda a nossa demanda lá, então a gente realmente aqui, a gente não chegou a 1,46 kW. Então a gente precisa jogar aqui mais um módulo, talvez. Jogou mais um módulo, chegamos a 1,675. Que é o valor, na verdade, que a gente, mais próximo do que a gente encontrou daquela verdadeira potência, quando a gente, por exemplo, a gente utilizou o módulo de 320, mas a gente não utilizou 4,58, usou 5. Então, a verdadeira potência da nossa usina, usando 5 painéis de 320, era 1,6. De 335, utilizando 5, vai ser 1,675. Então, a gente está muito perto ali. Eu acho que 5 é a quantidade ideal para 335, para módulos de 335 a potência, tá bom? Então vamos lá. João, agora a gente tem que escolher um inversor, né, para o nosso sistema. A gente já escolheu o tipo de módulo e a quantidade. Vamos utilizar agora, a gente sabe lá que o nosso tipo de fornecimento daquela fatura é monofásico, então a gente precisa escolher até mesmo pela potência, a gente já poderia assumir isso. Mas a gente agora precisa escolher um inversor que seja compatível com essa potência. A potência que a gente tem do sistema é de 1,6 kW. A gente precisa de um sistema, de um inversor que vai atuar nessa potência ou maior. Então, a gente não tem nenhum inversor menor do que 2 kW. Por mais que a nossa usina seja 1,6, a gente vai ter que escolher o de 2 kW. Então, a gente pega aqui, joga um inversor de um inversor de 2 kW monofásico 220, tá bom? E tira esse aqui de baixo, que já veio automático na planilha, tá? De trifásico 380 de 20 kW. A gente vai tirar ele porque a gente não vai utilizar ele. Só um de 2 kW monofásico já serve para nós nessa parte aqui, nessa quantidade, nessa usina aqui. Se a gente pegar e dividir 2 kW por 1,675 kW, a gente vai ver aqui que a gente vai chegar a 84% de sobredimensionamento. Ou seja, a gente não está atingindo 100% da potência do inversor e nem está ultrapassando. A gente está, na verdade, menos, né? A gente consegue ver isso porque o inversor já dá para ver que o inversor é potência maior do que a usina. Sempre vai acontecer isso. No caso de inversor monofásico WEG, eu bati na tecla, falei para vocês, monitoramento é importante, monitoramento tem que ter sim, nem sempre tem. Nesse caso aqui, a gente vai ter que tirar. Por quê? Mas é por um motivo bom, porque o inversor monofásico WEG, né, de qualquer linha WEG monofásico, ele já tem o monitoramento integrado.
tá? Então ele tem um dispositivo dentro dele que já joga todos os dados, tanto pro aplicativo do consumidor quanto da engenharia, tá bom? Então ele já consegue ser monitorado sozinho, sem monitoramento. Isso é legal por quê? Porque o inversor VEG, às vezes ele é mais caro do que um de outra marca. Mas porque o da outra marca vai precisar do monitoramento. A VEG já juntou os dois, às vezes consegue bater o valor, às vezes não. Isso é coisa de mercado, né? Vamos lá. A gente não vai precisar de monitoramento, a gente não vai colocar um multimedidor. Protetor de surto CC e Stringbox CC, a gente não vai trabalhar aqui também, por quê? Porque é igual eu comentei, os inversores VEG já têm a proteção de circuito corrente contínua integrado neles, tá bom? Então a gente não vai precisar nenhum tipo de proteção CC, porque o próprio inversor já tem. Entrando aqui agora na parte de protetor de surto CA. Por que a gente vai precisar de 4 protetores de surto CA? Mais uma vez, pessoal, esse número 4 aqui, ele, na verdade, ele é automático puxado da planilha, tá? Dependendo da potência do inversor, da quantidade de inversor, da quantidade de módulo que a gente está utilizando, a planilha vai sugerir um para a gente. Mais uma vez, essa planilha é um estudo da VEG de acordo com as médias utilizadas, né? Esse protetor de surto aqui, pode ser que você utilize um, pode ser que você utilize 2, pode ser que você utilize muito mais, então você tem que estar atento ao projeto depois, tá? Isso aqui é somente um jeito de facilitar a nossa escolha, tá bom? Entrando aqui agora, a VEG, para esse tipo de configuração que a gente escolheu aqui para cima, deixa eu já ocultar as que estão para cima, para a gente poder ir acompanhando, né? A gente escolheu aqui 5 módulos de 335, um inversor de 2 e 4 protetores de surto que a planilha já mandou. Aqui a planilha também sugere 3 pares de conectores, tá bom? A mais do que o que já vem nos módulos, tá bom? Então, mais uma vez aí, mais uma sugestão da planilha de acordo com utilizações, né, que a VEG que vem tendo pedido. Mais uma vez, cabos também foi uma quantidade que se a gente trocar um inversor aqui, por exemplo, só vamos trocar e voltar. Se a gente coloca aqui um inversor de 6, ainda precisa de 50. Se a gente coloca um inversor de 30, a gente já precisa de mais cabo, tá vendo? Então, dependendo da potência do sistema, a gente vai precisar de mais cabo ou não. Isso aqui, gente, é uma sugestão, mais uma vez. De acordo com o projeto elétrico, a gente vai utilizar menos ou mais cabos, tá bom? Isso aqui eu acho que é uma quantidade média, tem muita gente que reclama que tá muito, tem muita gente que reclama que tá pouco, né? É um estudo da VEG. E como eu falei para vocês, a gente vai precisar de um disjuntor que vai atuar, né, nos limiares de corrente do inversor, então a gente precisa fazer o estudo desse inversor. Quando a gente utiliza, por exemplo, a gente está utilizando um inversor de 2 kW, Se a gente utilizar aqui um inversor de 4, a gente consegue ver aqui que mudou o disjuntor, porque é automático, a planilha faz isso, ó, voltando lá para 2, mudou para aqui, isso aqui, ó, MDWH. O que é um MDWH? É um mini disjuntor com alta capacidade de interrupção, é um mini disjuntor de alta capacidade de interrupção, tá? Ele atua na corrente de até 20 amperes, e esse 2 aqui quer dizer que ele é bipolar. Se a gente utilizar um inversor de 4, a gente vai precisar da mesma linha de disjuntor, só que uma que chega até 40 amperes, tá bom? Então isso aqui é um estudo que a gente precisa fazer também, né, além da planilha. Por mais que, quando a gente vai montando aqui da VEG, se você comprar da VEG a planilha que ela te sugere, o seu sistema vai funcionar, mas às vezes não é o que o seu projeto precisa, tá bom? Então vamos tirar esses zeros aqui mais uma vez que a gente não vai utilizar, a gente já escolheu o disjuntor, fusível aqui a gente não vai precisar, a gente está trabalhando com a rede de 220 volts monofásica, aqui é 800 volts. String box a gente não vai precisar mais uma vez porque a gente já tem a proteção CC integrada no inversor. E aqui a parte da garantia estendida também não, porque a gente já tem uma garantia de inversor monofásico de 5 a 7 anos. Pegando todos esses valores aqui, somando, valores brutos de lista, mais uma vez, a gente tem 18.313. João, pensando num telhado residencial cerâmico, né, como que a gente colocaria a quantidade de estrutura? Bom, para isso a gente precisa ver a quantidade de módulos que a gente vai colocar na nossa usina, né? Aqui a gente escolheu 5 módulos de 335. Portanto, quando a planilha, né, automaticamente vai vir aqui jogar quantidade de 2 para módulos no telhado cerâmico, de 3 módulos em retrato. Então, o que acontece? Se a gente tem 5 módulos, mas a gente só precisa de 2 estruturas, quer dizer que essas 2 estruturas aqui são para 3 módulos. Então, 2 vezes 3 aqui, quer dizer que a gente está comprando estrutura para 6 módulos, na verdade. Então, se a gente vir aqui e colocar 6, não vai mudar a quantidade de estrutura. Mas, por exemplo, se a gente vir aqui e colocar 8, a gente vê que mudou aqui, ó. A gente não tem mais duas estruturas em quantidade 2,
para 3 módulos em retrato. A gente agora tem 2 para 4 módulos em retrato, justamente porque é 8. Se você pegar 2 e multiplicar por 4, você já tem a quantidade 8, que então é o número de estrutura que você vai precisar. Voltando lá para 5, né? Então aqui vai ter estrutura sobrando um pouquinho para telhado cerâmico, tudo bem, acontece, paciência, né? A gente não tem como fazer uma combinação aqui que a gente compre, por exemplo, se a gente comprasse 10 aqui, a gente compra 10. Se a gente comprasse 10 aqui, compra 2 quantidades para 3, uma quantidade para 4, então 2 vezes 3, 6, mais 1 vezes 4, 10. Então a gente consegue fazer uma combinação. Para 5, infelizmente, não tem como. Então você vai acabar comprando um excedente de estrutura para telhado cerâmico. João, então é telhado cerâmico, a gente já escolheu a quantidade de estrutura, essa quantidade, esse aqui é o valor, multiplicado pela unidade, a gente vem aqui e tem esse valor. Lembrando que esse valor é a soma desse valor aqui com as estruturas, não é esse valor, mas esse valor, tá? E lembrando também que é valor de lista. João, mas vai ser solo, por mais que essa usina aqui seja pequena, é muito improvável, tá? Uma usina desse tamanho ser para solo, por mais que seja, possa ser, não tem nada de errado, mas é porque não é muito comum. João, é solo e é na região centro-oeste. Vamos pegar aquele mapinha aqui do lado. Opa. Pegar aquele mapinha aqui do lado. Região centro-oeste. Aqui, a gente tem região centro-oeste que está localizado tanto na região 1, quanto na região 2, quanto um finalzinho aqui na região 3. A gente precisa saber, então, qual a cidade de instalação. João, vai ser instalado em Goiânia mesmo. A gente colocou lá no CEP no nome da minha cidade, né? Então, Goiânia. Então, aqui já está na região 2 e 3. Região 2 e 3 é essa cinza e essa... Opa, perdão. Essa cinza e essa verde. Então, Goiânia está na 2. Então, a gente já está com a estrutura certa aqui, tá bom? Então, esse aqui seria o valor de solo. A gente consegue ver aqui, ó, por mais que seja valor de lista, que a gente vai aplicar um desconto, mas o desconto, se ele é aplicado a mesma quantidade de desconto em qualquer total aqui, quer dizer que se esse total aqui é mais caro que esse é mais caro que esse, mesmo aplicando o mesmo desconto, esse aqui vai continuar sendo mais caro que esse, e esse mais caro que esse. O que a gente pode ter, o que a gente pode tirar de conclusão então aqui hoje? Que estrutura para solo é mais cara que estrutura para telhado, e que estrutura para garagem solar é mais caro que estrutura para solo e para telhado. Isso é vamos dizer assim, dependendo do fornecedor, às vezes você encontra um que bate o preço ou não, mas gente, é uma regra, tá? Geralmente solo é mais caro que esse telhado, e a garagem solar é mais caro que solo. Então, tá aí justamente porque a gente precisa de uma estrutura de maior qualidade, né, para poder manter o sistema estável. Aqui, para garagem solar, João, eu preciso de uma garagem, a estrutura do cliente não é telhado nem solo, ele quer utilizar, ele tem uma área de garagem ali no comércio dele, ele quer cobrir a garagem dele, mas ao mesmo tempo que ele quer cobrir, ele quer poder gerar um abatimento na fatura dele, criando uma usina ali. Então a gente, aqui, ó, para gerar 2 vagas de garagem, a gente precisaria de até 15 módulos, né? Então, até 15 módulos, a gente consegue gerar 2 garagens. A gente está trabalhando aqui com a quantidade... Opa, vamos voltar a quantidade aqui, né? 5. A gente está trabalhando aqui com a quantidade de 5 módulos. Então, aqui, se a gente utilizar uma quantidade se a gente utilizar a quantidade de 1 para essa quantidade de módulos aqui, de até 15 módulos, a gente está ok. A gente consegue trabalhar nessa quantidade, tá bom? E aqui a gente, mais uma vez, percebe. Está mais caro do que o solo e está mais caro do que o telhado, tá bom? João, mas eu quero frete incluso para frete incluso para o Centro-Oeste. Então a gente vem aqui, frete CIF, região Centro-Oeste. Por que é frete sem descarga? Porque são produtos que têm é muito pesado e nem sempre a transportadora tem a responsabilidade, e nem mesmo, às vezes, tem o equipamento de poder descer isso. Então, a transportadora, antes de fazer a entrega desse tipo de produto, ela liga para o consumidor ou para a engenharia, para onde vai ser entregue, e fala, olha, a entrega vai acontecer nesse dia, por favor, esteja com os equipamentos adequados para fazer a descarga. Então, é frete incluso? Ok, vai chegar seu produto, mas a descarga fica por conta da engenharia, que também vai cobrar do consumidor, né, que está instalando a nossa usina. Gente, esse aqui é um estudo que eu fiz para aquele nosso sistema que a gente fez, para aquela fatura que a gente fez hipotética lá, tá bom? É uma usina de 1,6, né? Então a gente já criou aqui a quantidade de módulos, inversores, protetor de surto, todos aqueles componentes que eu falei que são os principais, com exceção do monitoramento, estão aqui. Tá bom? Então é assim que a gente faz o dimensionamento, realizando os cálculos na mão,
utilizando aplicativos, tá? Aquele aplicativo, João, mas aquele aplicativo, a gente só usou, como se diz, o consumo de um mês do cliente, da fatura dele de um mês. Como que a gente vai ter credibilidade nesse aplicativo? Gente, é nessas horas que o engenheiro tem que pegar, parar e pensar. Gente, eu uso planilha de Excel, eu uso esses aplicativos, mas se eu juntar o meu conhecimento, eu consigo trazer, né, facilitar o meu serviço. A gente pegou, quando foi realizar o cálculo, o consumo de 12 meses. A gente pegou o consumo de 12 meses e já tinha uma média. Então, por que a gente não pega aquela média que a gente calculou de 12 meses e joga naquele local que ele pergunta qual foi o quilowatt-hora do último mês? Por que a gente não utiliza uma média? A gente vai ter um dado mais preciso, né? Então, assim, a gente tem que, igual eu tô falando, a gente tem ferramentas que facilitam pra gente, mas a gente precisa saber como utilizá-las também, tá? Gente, isso aqui hoje, basicamente hoje era o que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Eu vou voltar aqui pro slide. A gente vai entrar agora na parte de dúvidas e agradecimentos. Eu não cheguei a olhar o horário, mas eu agradeço vocês pela atenção, mas agora a gente vai entrar nas dúvidas, eu vou responder todas de vocês, espero que tenha tempo. E se sobrar um tempinho ainda, eu posso comentar de mais casos. Às vezes vocês falam assim, João, eu acompanhei aqui com a minha fatura, tem como você fazer o dimensionamento aí para sistema da minha casa? Ou então, então vocês inventam um número, fala assim, João, faz para esse tanto aqui de potência, não sei o que, entendeu? Mas no mais, muito obrigado por terem assistido, tá? Eu agradeço aí a oportunidade da professora Cacilda de ter aberto esse espaço para eu poder falar, tá? Eu sou um aluno como vocês, eu posso ter falado bastante besteira, eu estou bastante nervoso, mas eu espero que eu tenha trazido um pouquinho de conhecimento para vocês, e no que eu puder ajudar agora, fica à vontade aí as perguntas, eu espero que a Eduarda me ajude. Obrigado. Muito obrigada, João, foi excelente palestra. E então, em nome da nossa equipe, a gente agradece muito por você estar compartilhando o seu conhecimento, que é um dos objetivos do nosso projeto de extensão, essa troca de saberes e essa transferência de conhecimento. Antes de passarmos para as perguntas, né, então eu agradeço a você pela palestra e agradeço também a todos pela presença. Muito obrigada. Eu também, obrigado a todos.